Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Área 1. Aqui nós discutimos estratégias e também expomos as escrituras sagradas para que você e eu também possamos desenvolver diariamente o nosso relacionamento com Deus. Possamos desenvolver aqui uma consciência mais clara de quem Deus é, de quem nós somos, para onde vamos e o que Ele requer de nós, o que Ele nos instrui a viver, como Ele nos instrui a viver, para que nós possamos construir, sim, a partir desse conhecimento de Deus, a partir desse relacionamento com Deus, uma vida verdadeiramente abundante em todas as áreas. Você sabe que eu falo isso já há algum tempo, que é possível você construir uma vida abundante em todas as áreas, só que na minha opinião, vida abundante só com Cristo, né? Não é só a minha opinião, aqui as Escrituras Sagradas diz que Ele veio para que nós tivéssemos uma vida abundante. E vida abundante não é uma vida sem dificuldades, uma vida sem percalços, uma vida sem aflições, não. É uma vida em que nós permanecemos inabaláveis, porque nós sabemos quem cuida de nós. O Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a terra, o Deus que nos criou e que deixou essa palavra, esse manual, para que nós pudéssemos conduzir a nossa vida, as nossas emoções, os nossos comportamentos, ações, os nossos pensamentos e tudo mais. Então, nós vamos dar sequência hoje ao Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João e chegamos finalmente ao capítulo 12. Nós já estamos aqui caminhando para o final da vida ministerial e profética de Jesus. Ele já está caminhando aqui para a última Páscoa, a qual ele participaria com seus discípulos. Ele, você sabe, né, segundo as Escrituras Sagradas, ele viveu um ministério profético de mais ou menos 3 anos. Ele se manifestou como Messias, como Jesus, por volta dos 30 anos de idade. E aos 33, ele já estava ali sendo conduzido pelos principais fariseus e sacerdotes da época à crucificação, para o nosso bem. Foi necessário que ele morresse para que eu e você pudéssemos ter vida nele. E aqui chegamos ao capítulo 12, ele havia acabado de curar um cego de nascença em Jerusalém, tinha ido para Betânia, onde ele ressuscitou Lázaro. Betânia ficava mais ou menos 15 estádios mais ou menos. Um estádio romano tinha por volta de 185 metros, então 15 estádios mais ou menos da cidade de Jerusalém, onde tinham os fariseus e sacerdotes que queriam matar Jesus. E Jesus curou ali em Betânia alguns judeus que estavam ali para consolar a família, né, de Lázaro que tinha morrido, creram em Jesus, e outro grupo de judeus, isso sempre vai acontecer ao longo da história, um outro grupo de judeus foi até Jerusalém para acusar Jesus, dizendo que ele tinha ressuscitado Lázaro. Veja que absurdo, né, a mente humana. E aí ele se retirou de Betânia, né, para não ser perseguido, depois ele voltou para Betânia, para a casa de Marta e Maria. Ele almoçou com os seus discípulos ali na casa de Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, e finalmente ele entrou em Jerusalém, uma entrada triunfal, né, em cima de um jumentinho, literalmente a cria de uma jumenta. Nunca tinha sido montado antes, né? Era virgem desse ato de ser montado, né? O jumentinho servia justamente para montar. É muito interessante porque a gente faz um paralelo, né? José, quando ele foi para Belém fazer o alistamento militar dele, na época que Maria estava grávida de Jesus, ele levou a sua esposa sobre um jumentinho. E aqui Jesus estava entrando em Jerusalém de forma triunfal, recebendo louvor das pessoas ali, de algumas multidões, em cima de um jumentinho simples. E eu insisto em dizer, Jesus entrou em Jerusalém de forma humilde, simples na primeira vez, mas na segunda vez ele vai vir com todo o fulgor da sua glória, com todas as suas milícias celestiais, e ele vai voltar. E nós alertamos aqui em 2 episódios atrás, no episódio do Área 1, tá lá no canal do YouTube, Gabriel CBO. Se você inclusive não se inscreveu no canal do YouTube ainda, corre lá, Gabriel CBO, se inscreve no canal, porque você vai encontrar todos os outros capítulos do Evangelho de João expostos lá. E nós finalmente chegamos aqui, literalmente no capítulo 12, versículo 20. Então, a gente está narrando aqui os episódios da vida de Jesus na cronologia do que deixou para nós o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler aqui até o versículo 36, pelo menos. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, que festa é essa? A festa da Páscoa, a última Páscoa que Jesus iria celebrar com os discípulos em Jerusalém. Haviam alguns gregos, ou seja, pessoas que não eram judias, né, que não eram da comunidade de Israel, e que eram gregos que tinham subido ali, como acontecia muitas vezes, vários turistas, vários povos subiam até Jerusalém para observar a Páscoa. Alguns de fato queriam observar literalmente a prática judaica, mas outros não, estavam ali só como curiosos. E óbvio,
a fama de Jesus ao longo desses 3 anos tinha tomado proporções mundiais mesmo, né? Então, haviam ali alguns gregos, versículo 21 do capítulo 12. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Ou seja, Filipe, nos ajuda a ver Jesus. Filipe era um dos apóstolos do Senhor Jesus. Filipe, irmão de André. Então Filipe foi e disse para André, seu irmão. André e Filipe, então, foram lá comunicar para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se contudo morrer, ele produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito, para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica então o teu nome. Ele começa a orar a Deus aqui. Versículo 28, ele começa a se dirigir, ele estava se dirigindo aos apóstolos e agora ele está começando a se dirigir a Deus. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz do céu, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou com Jesus. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. A gente vai entender que príncipe é esse. Vou tentar explicar para vocês. E eu, quando for levantado da terra, atrairei, todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. E a gente vai entender que gênero de morte é esse, que tipo de morte é essa. Versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, morto? Quem é o Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz estará convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajuda a compreender esse texto, nos ajuda a termos o entendimento da Tua Palavra. Ilumina-nos, Senhor Deus, com Teu Espírito e nos dá a compreensão exata dessa passagem. Em nome de Jesus nós choramos, porque sabemos que essa passagem não é uma passagem fácil de se explicar, mas que o Senhor possa me ajudar nesse instante, nessa missão. Em nome de Jesus, amém. Então vamos entender aqui, né? A gente já contou o contexto no começo da live, no começo desse episódio do Área 1, e agora nós chegamos aqui onde alguns gregos tinham subido para a festa da Páscoa, o que era comum, a gente já explicou isso. E estes foram até Filipe. Imagina que não seria fácil chegar a Jesus. Imagina como um presidente da república, né? Você, para chegar em Bolsonaro, ou Jair Messias Bolsonaro, provavelmente você tem que estar no lugar que ele vai estar, ou você tem que falar com um dos seus assessores, um dos seus ministros, para poder chegar até ele o comunicado que você quer dar. E o fato é que esses gregos queriam ver Jesus. Eles queriam meio que conversar com Jesus, entender um pouco sobre Jesus, só que não era o momento, né? Jesus tinha outras atribuições, outras atividades, e eles vão até Filipe, então. Filipe era de Betsaida, apontando para a gente um pouco sobre de qual região Filipe era da Galileia. A Galileia era a região de Nazaré também, né? Onde Jesus havia sido criado. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, por isso que ele é conhecido como Nazareno ou como Galileu. Você já deve ter ouvido falar que Jesus é conhecido como Galileu, porque ele veio da região da Galileia. E Filipe era da região próxima de Betsaida, dentro da Galileia. E Betsaida era uma região onde tinham, sim, muitos grupos étnicos. E sim, eles procuraram provavelmente Filipe aqui, porque Filipe demonstrava alguns traços gregos, talvez. Então, eles foram pelo laço da empatia. Vamos ver se Filipe, então, consegue nos ajudar a conhecer Jesus. Filipe, que não era besta, fez assim: ó, André, foi até seu irmão André, disse assim: André, tem alguns gregos ali querendo conhecer Jesus, me ajuda a falar isso para Jesus? Então, os dois vão juntos interpelar, interceder pelos gregos que queriam conhecer Jesus.
E então, no versículo 23, Jesus começa a responder eles de uma forma meio assustadora. Parece que Jesus está saindo do contexto aqui. Parece que Jesus não está respondendo eles assim. O que seria natural a gente esperar da resposta de Jesus? André e Filipe foram até eles e disseram assim, Senhor, tem uns gregos ali querendo falar contigo. Ele poderia ter dois tipos de resposta, né? Ele poderia ter dito, tá bom, onde é que eles estão? Diga para eles que daqui a meia horinha eu chamo eles. Um tipo de resposta. Outro tipo de resposta seria, Filipe, André, nós não temos tempo para conversar com outras pessoas, nós precisamos fazer aquilo que nos cumpre, então não vai dar para falar com eles agora. Por favor, avise para que eles possam, de repente, voltar outro dia ou algo do tipo. Teoricamente, seriam esses dois tipos de resposta. Uma pessoa naturalmente comum falaria isso. Mas olha só a resposta de Jesus. Parece fora do contexto aqui. Veja se não soa estranho minimamente. A resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo. Eu sempre digo aqui, né? Ele é a própria verdade. O próprio Jesus é a palavra de Deus. Ele foi quem criou todas as coisas. Haja luz e houve luz. Ele era o verbo, como diz o próprio evangelista João. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele era a própria palavra de Deus e quando ele falava em verdade vos digo, era para todo mundo meio que congela. Presta atenção no que ele vai falar agora. O que ele vai falar agora são palavras de vida eterna. Não que todas as palavras de Jesus não fossem palavras de vida eterna, mas aqui era como se ele estivesse dizendo, ei, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque o que eu vou falar agora é em verdade sobre a verdade. Ou seja, em verdade vos digo, no versículo 24 ele diz assim, se o grão de trigo ou qualquer outro grão caindo na terra não morrer, ele vai ficar só lá, ele vai ser inútil. É necessário antes que ele morra, o grão precisa morrer, gente, para nascer a árvore. Para um pé de manga nascer, é necessário que a semente ela se desfaça, que ela morra, que ela germine na terra, que ela crie raízes e a partir dali não existe mais semente, percebe? Não existe mais semente e agora se nasceu uma árvore com raízes, caule, folhas, flores e frutos. Então ele diz aqui, quando uma semente de trigo cai na terra e ela não morre, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Logo depois, quando Jesus no versículo 32 vai dizer assim, quando eu for levantado da terra, eu atrairei a mim todas as pessoas. O que ele está dizendo? Quando eu for morto como a semente de trigo morre, eu produzirei muito fruto. Então é necessário que eu morra para que eu atraia as pessoas a mim. É necessário que eu morra. E é óbvio, ele não está dizendo aqui que Jesus precisa morrer, gente, para simplesmente a gente se comover com ele, a gente assistir aquele filme de Mel Gibson e começar a chorar, meu Deus, olha como Jesus morreu. E no outro dia você está fazendo as mesmas cagadas que você sempre fez, pecando contra Deus. Não, não é isso não. Jesus está dizendo aqui, ó, é necessário que eu morra porque o Pai ordenou lá em Adão e a sua palavra precisa ser cumprida. Todo o salário do pecado é a morte. Se você pecar, Adão, você vai atrair morte para o mundo. Deus é um Deus justo. Ele não inocenta um culpado. Eu e você, nós somos culpados do pecado. E como é que pode Deus nos inocentar sendo Ele justo? Existe um grande problema na humanidade aqui. Deus ele não pode inocentar a mim e a você se Ele for um Deus justo, percebe? É como se eu pegasse um Deus justo diante de um flagrante estuprador e eu dissesse diante de toda a cidade que ele vai ser inocentado porque eu sou um Deus amoroso. Isso não existe. Deus é um Deus que diz lá em Provérbios que ele abomina o juiz que inocenta o culpado. Como, pois, ele pode inocentar a mim e a você que somos culpados do pecado? Se nós cometemos o pecado, nossa dignidade é só uma, nós só merecemos a morte. Eu e você não merecemos nada de Deus. Mas Ele nos deu tudo porque Ele entregou o Seu Filho por nós. Por isso foi necessário, por isso que muita gente não entende. Por que Jesus precisou morrer? Porque foi necessário que um justo, um homem sem pecado, aquele que herda o trono, viesse, encarnasse aqui, habitasse em pele humana, sofresse as nossas mazelas e sem pecado fosse condenado com o mundo. Sendo condenado à cruz do madeiro, sendo morto, crucificado, ele poderia com o seu sangue, com o preço do seu sangue, nos comprar para Deus. Percebe isso? Tem uma grande diferença aqui. Jesus ele não veio morrer para que a gente se compadecesse dele, não foi um simples homem
que fez com que a gente observasse o exemplo de amor que ele tinha. Não, ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida nele. E a vida nele só se deu por conta da sua morte, porque era necessário que o inocente morresse por mim e por você que somos culpados. Literalmente no tribunal de Deus, quando eu e você estivermos diante de Deus, no banco dos réus, nós não teremos esperança senão Cristo, que vai dizer para Deus, o juiz: Senhor, eu sou o advogado deles. Por isso que 1 João, o próprio evangelista João vai escrever a epístola de 1 João e vai dizer: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como? Porque o seu Filho morreu no meu lugar e no seu lugar. Por isso que o Filho de Deus morreu em nosso lugar. E ele está dizendo aqui, olha, Filipe, filhos, presta atenção, em verdade vos digo, chegou o tempo, chegou a hora em que o Filho será glorificado. Que Filho será glorificado? Como será glorificado? Com a sua morte ele veio para isso. Então ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Aí ele diz, olha só que coisa interessante. Parece que não tem nada a ver com a pergunta dos gregos, né? Senhor, a gente quer ver você. Não, deixa eu explicar aqui. Chegou a hora do Filho ser glorificado. A gente vai entender como é que essa resposta se encaixa. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que ele está dizendo é, meu filho, minha filha, ele não está dizendo para você não viver com paixão, para você não viver com alegria, mas ele está dizendo para você não amar demais esse mundo. Eu e você, nós somos peregrinos, nós não pertencemos ao Brasil. Nós somos cidadãos brasileiros? Sim, claro que somos. Temos responsabilidades com isso? Claro que somos. Mas antes de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. Nós viemos de lá e para lá voltaremos, aqueles que creem em Cristo. Então não se apegue muito às coisas desse mundo, meu filho. É isso que Jesus está dizendo. Se você ama essa vida, se você ama as coisas desse mundo, se você ama essa natureza corrompida, você vai perder a sua vida. Mas se você odiar a sua carne, odiar a sua carne não significa maltratar você, não significa ser obeso, não significa não fazer exercício físico, não significa ser uma pessoa amarga. Não, Jesus não era uma pessoa amarga, Jesus era uma pessoa doce, confiante, uma pessoa que sabia da sua identidade. O que ele está chamando eu e você aqui é, ame as coisas dos céus. Olhe para mim, mantenha os olhos fitos em mim, na eternidade. E toda essa vida vai fazer sentido. Ganhar dinheiro vai fazer sentido com Cristo. Fazer filhos vai fazer sentido com Cristo. Amar o seu cônjuge vai fazer sentido com Cristo. Cuidar do seu corpo vai fazer sentido com Cristo. Trabalhar numa empresa ou para uma empresa vai fazer sentido com Cristo. Doar, ajudar os pobres vai fazer sentido com Cristo. Tudo se encontra ou encontra sentido em Cristo. Mas se você ama essa vida sem mim, você vai perder essa vida. Então ele diz, versículo 27, ele começa a olhar para si e dizer, agora minha alma está angustiada. Agora minha alma está angustiada. Antes ele diz, se alguém me serve, que siga-me. Se alguém quer ser meu filho, meu servo, que ele me siga, porque onde eu estou, ele também estará. Assim como os apóstolos estão fazendo. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Versículo 26. E no 27 ele diz, agora está angustiada a minha alma. Agora está angustiada a minha alma até a morte. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais ou menos foi isso que ele fez na oração de Getsemane. Antes dele ser entregue por Judas, o traidor, a Pôncio Pilatos e toda a corja dos fariseus e sacerdotes da época, Anás, Caifás e muitos outros. Foi isso que Jesus, olhando para os céus, chorando sangue, suando frio, disse naquela madrugada sangrenta, ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice de tomar a condenação eterna de toda a raça humana sobre si na cruz do madeiro. Eu não sei se você está atento a isso, mas Jesus ele tinha uma comunhão plena, perfeita com Deus Pai. E ali na cruz foi o único momento em que Cristo se separou de Deus Pai, na história de toda a eternidade. E ele temia aquele momento, ele não estava com medo dos espinhos, ele não estava com medo dos cravos, ele não estava com medo dos chicotes, ele não estava com medo de morrer, ele estava com medo da separação entre ele e o Pai.
Eles tinham comunhão plena, só que o Pai não tem comunhão com o pecado. E Jesus, sem pecado, se fez pecado por mim e por você. Foi isso que disse o profeta Isaías. Ele se fez pecado por mim e por você, por isso agradou ao Pai moê-lo na cruz. Por isso Deus se agradou de moê-lo na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Vida eterna com Ele. Percebe a grandiosidade desse ato. Jesus estava suando frio, estava angustiado porque ele temia a morte eterna. Não é que ele tinha medo de que ele ia passar uma vida na morte eterna. Não é que ele tinha medo de que ele não ia reaver a vida. Ele tinha poder para isso, ele sabia que ele ia ressuscitar. Só que ele temia a separação entre ele e o Pai por 3 dias. Imagina você sem comida, sem água no deserto. Um dia parece uma eternidade. Gente, eu fiz uma dieta esses dias agora junto com o meu nutrólogo, né, supervisionado por ele. E eu passei um mês sem comer um hambúrguer, sem comer doce. Eu sou uma formiga, gente, sou uma formiga. E eu perdi 9 quilos nesse tempo. Eu não saí 1,, da dieta que o meu nutrólogo prescreveu. Aquele mês, deixa eu dizer pra vocês, eu não comi pizza, as pessoas comiam pizza. Parecia que o Satanás aparecia assim e botava doce na minha frente. A galera comia doce, a gente ia pra festa infantil. Na primeira semana da dieta, surgiam as 3 festas pra gente ir, infantis. Tome brigadeiro, tome bolo e eu não comi nada. Aquele um mês parecia uma eternidade. Parecia uma eternidade. Demorava para passar, mas eu consegui o meu resultado. Gente, Jesus estava com os olhos fitos no resultado dele, na salvação da humanidade, na sua glorificação quando ele chegasse nos céus. Jesus permaneceu firme, apesar das angústias, e aqueles 3 dias ali que ele passaria sob o poder da morte, seriam uma eternidade para ele. Alguém que manteve uma eternidade de comunhão plena com Deus, passa 3 dias sem ter comunhão plena com Deus. Então é esse o caos. E ele diz aqui, um pouco antes do Getsemane, ele diz, o que é que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora, da cruz, mais precisamente com este propósito, para morrer na cruz é que eu vim. Pai, então glorifica o teu nome. Ele começa a olhar para os céus agora, ele sai um pouco do ambiente dos discípulos, ele olha para os céus. Eu imagino que começa a se juntar algumas nuvens, um fenômeno sobrenatural começa a acontecer aqui, ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, imagina, uma voz de trovão, que disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A sua morte, meu filho, vai trazer glória para o meu nome. A sua obediência sacrificial até a cruz vai trazer glória para o meu nome. Eu vou glorificar o meu nome, meu filho, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação comigo. A multidão, pois, que estava ali, ficaram estatelados, assustados, e tendo ouvido a voz, diziam, foi um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Ao que parece, os discípulos entenderam muito bem que era o Pai. João escreve aqui que era o próprio Deus que estava falando. Imagine o Deus que falou, haja luz, que falou, vem a existência, tudo veio a existir. Essa mesma voz agora estava dizendo, eu o glorificarei. Essa mesma voz se aparecia lá no Monte Sinai, quando Moisés estava lá no monte e o povo de Israel ficava assustado com aqueles trovões caindo em cima do monte. Era Deus falando com Moisés. Era Deus falando com Moisés ali e o povo tremia. Ninguém podia tocar no Monte Sinai, senão seria fulminado na mesma hora, de tamanha santidade daquele instante. E aqui o Pai aparece como se fosse uma nuvem e ele diz, eu glorificarei o meu nome. Então as pessoas estavam assustadas ali. Então Jesus disse, não foi por conta de mim que veio esta voz. Eu sei que o Pai glorificará o seu nome com a minha morte. Foi por vossa causa, para que vocês creiam em mim. Para que vocês creiam em mim. Então ele volta para a razão dos discípulos. Ele volta ali para falar, olhando no olho de cada um de seus discípulos e apóstolos. Filipe e André estavam na sua frente. E ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. O que ele está falando aqui? Quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. Jesus não é o príncipe deste mundo. Jesus é o príncipe do reino celestial. O príncipe deste mundo, aquele que agencia as agências do pecado, da malícia, da prostituição. Aquele que fez com que alguns governos na Europa, por exemplo, instruíssem para os seus habitantes no tempo de coronavírus. Eu postei essa matéria ontem aqui no meu Instagram. Aqueles governos
que instruíram suas populações para diminuir a ansiedade, a tomarem bastante vodka e se masturbarem. É esse o príncipe deste mundo que agencia essas agências, que agencia o mundo a se desvirtuar dos caminhos do Senhor. O príncipe deste mundo é Satanás. É aquele que faz com que os sites pornográficos atinjam o limiar de sua audiência nesses tempos de confinamento do coronavírus. Este é o príncipe deste mundo que desvirtua a palavra, que distorce a palavra, que distancia as pessoas de Deus ou tenta distanciar. Então Jesus diz, chegou o momento desse mundo ser julgado. O príncipe deste mundo será expulso dos céus. Como assim, Gabriel? Calma aí, Jesus está dizendo que Satanás vai cair agora, é? Não, Satanás, ele caiu junto com 1/3 dos céus. 1/3 dos céus caíram por tentarem ser igual a Deus, antes mesmo que houvesse mundo. Eles foram destituídos, por isso que Satanás aparece lá como a antiga serpente, no Éden, para distorcer a palavra de Deus, para Adão e Eva poderem comer o fruto. Então Satanás já havia sido Satanás, já tinha se tornado Satanás, um anjo caído, desde lá do princípio. Só que aqui é o momento em que ele vai cair dos céus. Como assim, Gabriel? Se você perceber no livro de Jó, eu preciso te explicar isso. No livro de Jó, você vai perceber que Deus, ele chama os seus anjos, que estavam ao redor do mundo, para lhe prestarem algum tipo de relatório. Literalmente, Deus sabia de todas as coisas, mas ele queria que os anjos prestassem relatório para ele. E ele chama também Satanás. E ele diz, Satanás, onde é que vocês estavam? Você vai ver isso lá no primeiro capítulo do livro de Jó, no Antigo Testamento. E Satanás diz, ora, eu estava rodeando a terra. Aí Deus vira para Satanás e diz, aparentemente eles estão ali numa cena celestial, uma cena do tribunal. Deus não sai necessariamente do céu. Ele habita em todos os lugares, mas Satanás aparentemente estava ali no céu. E aí Deus diz, viste o meu servo Jó no Oriente? Viste como ele é servo, um fiel servo para mim? Aí Satanás provoca Deus, entre aspas. Deus não cai em provocação alguma de Satanás. Deus conhecia tudo aquilo. Mas Deus queria provar para Satanás que Jó era fiel. Satanás diz, também o Senhor preenche ele de todas as riquezas, ele tem uma família próspera, ele tem dinheiro, era um dos homens mais ricos de todo o Oriente. E aí é muito fácil te obedecer. Eu quero ver se o Senhor tirar a saúde dele, tirar os filhos dele, tirar a riqueza dele. Eu duvido se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Aí Deus diz assim, Deus não cai na provocação de ninguém, muito menos Satanás. Ele conhece os planos de Satanás, mas Deus diz, vai lá, vamos ver isso. Eu tenho certeza que ele não vai blasfemar contra mim. Então Satanás teve a permissão da parte de Deus de ir tocar na família de Jó. Todos os seus filhos morrem, o seu gado, o seu rebanho começam a desfalecer de doenças, a sua carne começa a ficar enferma, ele começa a ficar doente, ao ponto da esposa de Jó dizer assim, olha, o que nos resta? Amaldiçoa o teu Deus e se mata. A mulher de Jó propõe isso para ele. E ele diz assim, não, Deus me deu todas essas coisas. E ele tirou, ele tinha direito sobre isso. Bendito seja Deus. Jó adora a Deus no meio da aflição e da dor. Ele é preenchido, apesar da angústia, por uma paz que excede todo entendimento, a paz que só Deus dá. E Deus, de alguma forma, esfrega isso na cara de Satanás. Percebe que aqui parece que é uma cena celestial, onde Deus está no seu tribunal, no seu sublime trono, e ele chama os seus anjos para virem prestar relatório a ele. E também os demônios, assim como Satanás. Aqui Jesus está dizendo que esse Satanás que estava nos céus, mesmo caído, acusando o povo de Deus, acusando Jó, acusando todos os homens que habitavam na terra diante do tribunal de Deus, é como se Satanás fosse um promotor. Esse promotor será expulso, é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando eu subir aos céus, esse anjo vai descer para a terra. Esse Satanás, o príncipe desse mundo, vai habitar na terra. E aí vem algumas teorias, né, escatológicas. Algumas teorias que eu não vou me delongar aqui em explicar. A gente, se Deus quiser, em algum momento do Área 1, nós vamos chegar lá no livro de Apocalipse, onde eu vou poder explicar um pouco mais para vocês sobre essas teorias. Mas o fato é que eu acredito na teoria amilenista, ou seja, o milênio a qual Apocalipse, o livro de Apocalipse se refere, sendo como o intervalo para a volta de Cristo Jesus, eu entendo que é o intervalo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, ou seja, nós estamos vivendo esse milênio, e nesse milênio o príncipe do mundo, aqui se encaixa perfeitamente, o príncipe deste mundo, né, Satanás, ele não governará, porque Deus governa sobre o universo, mas ele agirá livremente, aparentemente, né? Deus tem uma coleira como que segurando Satanás para ir só até onde ele vai, como se fosse um cachorro encolerado.
Então, Deus só permite que Satanás atue no mundo de acordo com a sua própria soberania e vontade. Ou seja, Satanás de alguma forma serve aos planos soberanos e benditos de Deus. Então perceba isso, quando Satanás tocou na vida de Jó, Deus estava controlando Satanás. Ele disse, você não vai matar ele, você só vai tirar realmente o que você propôs e eu vou permitir. Então Satanás é como um cão na coleira. E esse cão, de alguma forma, mesmo na coleira, ele está solto neste mundo. É esse o período que eu entendo por ser o período milenar, do milênio. E aqui, esse texto é um texto escatológico, ele se encaixa perfeitamente com o livro de Apocalipse. Para a gente entender esse texto, a gente precisa ir lá para o Apocalipse. Apocalipse 6,12, por exemplo, vai trazer uma tradução um pouco mais específica sobre esse termo aqui. Satanás, quando Jesus subiu aos céus, ele caiu dos céus. Literalmente, ele já tinha tido a natureza caída, corrompida pelo pecado. Ele já tinha a sua agência na terra de alguma forma. Ele já atuava na vida humana. Ele atuou em Adão e Eva, fazendo-os cair, tropeçar, pecar e trouxe morte para toda a raça humana. E ele achava que ele ia triunfar sobre o Filho de Deus. Só que Deus tinha prometido que Jesus nasceria de uma virgem e esmagaria essa cabeça, a cabeça do nosso principal inimigo, da morte, esmagaria a cabeça da serpente. Essa serpente, ela é prefigurada por Satanás. E então Satanás aqui, ele está trazendo essa perspectiva, Deus está trazendo aqui essa perspectiva de que Satanás cairia, seria expulso daquela cena celestial do tribunal de Deus. Ele não mais teria poder para acusar os filhos de Deus, porque agora eles tinham um advogado eficaz. E esse advogado eficaz era Cristo Jesus. Então Jesus diz no versículo 31, é um texto bem complexo, mas Deus nos ajude aqui a entender. O versículo 31 diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando ele diz levantado da terra, ele estava dizendo aqui que ele seria morto na cruz. Levantar a cruz, né? Você ficar ali pendurado no madeiro. Então Jesus respondeu, né? Eu estou dizendo isso, com que tipo de morte eu vou morrer? No versículo 34, então a multidão começa a indagar ele, começa a questionar ele. Nós temos ouvido da lei, né, do Antigo Testamento, que o Cristo, o Messias, vai permanecer para sempre. Como é que você diz que é necessário que o Filho do Homem, ou seja, o Messias, seja morto? Quem é então esse Filho do Homem? Então respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. O que eles não entendiam era que o Antigo Testamento falava, sim, e falou em vários trechos, que o Messias permaneceria para sempre. Só que em vários outros trechos, também no Antigo Testamento, dizia que era necessário que o Messias morresse, que ele fosse esmagado, como o texto de Isaías. Isaías 53 até 56, por exemplo, você vai ver essa prefiguração do que aconteceria com Cristo, que ele seria morto. Então eles estavam ali meio que balbuciando algumas coisas que eles tinham ouvido falar, mas eles não conheciam a lei. Por isso que Jesus vai dizer, vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras. Se você quer caminhar comigo, você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. E não ouvir o que um terceiro diz, o que uma outra pessoa que conhece as Escrituras diz. Você e eu temos acesso a esse livro. Você não precisa de precursores desse livro. Você precisa ler a Bíblia, entender ela. É óbvio que você pode caminhar nos ombros de alguns gigantes das Escrituras Sagradas, algumas pessoas que interpretaram as Escrituras para você. Mas mesmo assim, nada vai substituir você ler as Escrituras Sagradas e entender de Deus o que Ele tem para a sua vida. Então aqui, ele está dizendo assim, quem é esse Filho do Homem? Versículo 35 ele diz, ainda por um pouco a luz estará convosco, eu sou a luz. Andai enquanto tendes a luz, ou seja, creiam em mim enquanto eu estou ainda convosco. Porque senão as trevas vão apanhar vocês. Vocês vão ficar em escuridão perpétua. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Olha que coisa clara aqui pra gente. Nós só sabemos para onde vamos por conta da nossa identidade. E a nossa identidade não veio do macaco, não veio de uma ameba, não veio de uma explosão cósmica. É descrita aqui, ó, na palavra de Deus. A nossa identidade é que nós somos feitos, criaturas de um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Esse Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós não somos frutos do acaso. Nós não temos um DNA que vem dos primatas, dos macacos. Me permita dizer isso. Se alguém te enganou dessa forma, meu filho, você não sabe para onde você vai.
Porque quem nasceu no macaco nasceu para fazer palhaçada nessa terra. Mas você nasceu daquele que é o Deus de todo o universo. Você nasceu, você foi criatura, se tornou ser vivente aqui, a imagem e semelhança desse Deus. Então você veio para gerenciar essa terra, para governar. Você veio para glorificar esse Deus. Você veio para apontar para a imagem e semelhança desse Deus. É para isso que você veio. É para isso que você veio. Então a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Que nós, quando cremos em Cristo, recebemos o poder de sermos feitos filhos adotivos de Deus. E sendo filhos, nós estamos aqui nesse mundo e sabemos para onde vamos. Nós vamos para os céus, nós sabemos que esse mundo é passageiro, coronavírus, peste negra, desemprego, depressão, é passageira. Tudo isso porque nós cremos em Cristo Jesus e nós sabemos para onde vamos. Mas aqueles que não creem em Cristo não sabem para onde vão, não sabem de onde vieram, não sabem quem é o seu Deus, seu Criador, não sabem de forma alguma para que foram criados. Quando você tem um senso completo de identidade, que a palavra de Deus diz, você tem significado e propósito. Você sabe quem te fez, você sabe quem Ele é, você sabe quem cuida de você, você sabe o que você é ou quem você é, você sabe para que você veio a esse mundo e você sabe para onde você vai. 4 perguntas balizadoras da raça humana. 4 perguntas filosóficas que muitos filósofos inteligentes, epicureus, estoicos tentaram responder. Quem me criou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a minha missão nessa terra? Quem sou eu? São perguntas que não se respondem além das Escrituras Sagradas. Mas você encontra todas essas respostas aqui quando você crê em Cristo. Então ele diz, enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Se você quer ser filho da luz, meu filho, se você quer ser filho de Deus, sim, você precisa crer em Jesus. Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou deles. A gente entendeu aqui nesse texto, um texto complexo, que Jesus respondeu à indagação dos gregos ali, quando queriam ver Jesus. E ele respondeu, olha, chegou o momento de ser glorificado o Filho. Chegou o momento, em suma, o que Jesus estava dizendo, chegou o momento de todos os povos da terra verem a glória do Filho de Deus. Por isso que eu e você, sendo brasileiros ou não, ou de qualquer outra nação, podemos crer em Cristo. Por conta de que Ele foi glorificado acima dos céus. Quando Ele foi assunto aos céus, lá em Atos, vai descrever esse trecho. Quando Jesus, Ele sobe aos céus, nenhum dos evangelhos relata a ascensão de Jesus. Em Atos você vai ver a ascensão de Jesus, quando Ele sobe aos céus, depois de ter passado 40 dias com os discípulos ali. Depois do 3º dia que Ele ressuscitou, Ele passou 40 dias com os discípulos, comeu com eles, bebeu com eles, ensinou, deu algumas instruções a mais, Ele já estava glorificado ali. E quando Ele sobe aos céus, os discípulos veem uma milícia de anjos celestiais louvando a Ele. E naquele episódio ali vai se completar em Apocalipse, quando você e eu vamos entender que quando Jesus assumiu o trono, quando Ele sentou à destra do Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, seu Pai, o que habita no trono do universo, quando Ele sentou à destra desse Deus para ser o príncipe do universo, Ele tomou o livro da vida das mãos de Deus Pai. E Ele começou a desatar-lhe os selos. E quando Ele subiu aos céus, Satanás precisou descer do pedestal dele de promotor. Ele funcionava como acusador dos crentes. Mas agora nós tínhamos advogado, um advogado perfeito. Então Satanás foi expulso dos céus e agora veio de alguma forma agenciar esse mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que as concupiscências desse mundo, esse sistema pecaminoso mundano, ele tenta nos desvirtuar de Deus. Nós temos 3 inimigos da nossa alma. 3 inimigos. E eu vou dizer qual é o principal deles. O primeiro inimigo é Satanás, você já conhece. O segundo inimigo é o sistema desse Satanás, o sistema do mundo. Todas as coisas que fazem com que você tenha propensão a se corromper, a oferecer uma propina para se livrar de algum peso, de alguma multa ou de alguma prisão, a oferecer de repente suborno, a sonegar impostos, a se meter em prostituição, pornografia, adultério, outras coisas do tipo. É o sistema do mundo. É o sistema que faz com que uma novela faça com que um adultério pareça algo legal. Faz com que você torça pelo mocinho adulterando contra a sua esposa, que é uma megera, com uma mocinha, que não é a esposa dele. Esse é o sistema mundano, é o seu segundo inimigo da sua alma, que tenta distorcer as verdades das Escrituras Sagradas. E o terceiro inimigo, pasmem, é a sua própria natureza pecaminosa.
Você não precisa dos 2 primeiros inimigos para ser uma pessoa caída, pecaminosa e que merece o inferno e condenação. Você só precisa de um dos elementos, um dos seus inimigos. A sua natureza pecaminosa é o seu principal inimigo. É a sua natureza pecaminosa que te lança no inferno. Não é Satanás, não é o mundo. Apesar desses dois terem um interesse grandioso em que você dê vazão às suas paixões carnais. Mas Satanás, ele não tem poder de te lançar no inferno. O único que tem esse poder de te lançar no inferno é Deus por conta do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. Então eu preciso te explicar isso. Você tem esses 3 inimigos, mas agora, quando você crê em Cristo Jesus, você tem um aliado, um amigo. O Espírito Santo passa a habitar em você e você começa a vencer pecado por pecado. Quando você peca, porque você não vai deixar de pecar, você se arrepende, você se lamenta, você se entristece, você chora, você se contrista. O seu coração fica contristado, contrito, de fato, entristecido, você se arrepende e então Deus te confere perdão, e Ele te confere a purificação, e Ele te confere o poder e as armaduras para lutar contra os outros pecados que virão no dia seguinte. É esse o princípio das Escrituras Sagradas. Nós precisamos crer em Cristo e sim, teremos vida eterna. Quando cremos em Cristo, nós teremos vida abundante. E essa vida abundante se constrói nele. Essa vida abundante se constrói em Cristo Jesus. Ele está dizendo isso aqui. O trecho é muito complexo. Capítulo 12, versículo 20 ao versículo 36. Mas eu espero ter explicado um pouco para vocês aqui sobre essa passagem das Escrituras. Se você quiser conhecer mais de todas as Escrituras, eu estou disponível no meu Telegram. Eu estou disponível para você me tirar dúvidas comigo, me perguntar. Eu estou disponível no meu canal do YouTube com vídeos explicando até o capítulo 12 do versículo do Evangelho de João. E eu espero que nós possamos ver o Novo Testamento inteiro, depois possamos caminhar no Antigo Testamento, e eu pretendo fazer isso até o final da minha vida. Enquanto houver internet, enquanto houver rede social, para poder abrir uma live aqui e todos os dias expor as Escrituras para vocês, eu vou fazer isso. Enquanto houver fôlego divino em mim, eu vou tentar explicar as Escrituras para vocês, tá bom? Então é isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse instrumento que é a internet, que é o Instagram, que é o YouTube, onde eu posso aqui, Senhor Deus, compartilhar com as pessoas um pouco da Tua Palavra. Senhor, eu tenho tanto a crescer ainda, eu não sou o detentor de toda a verdade, a Tua Palavra é verdade, Senhor Deus, mas eu espero que com os estudos que nós temos feito, Pai, eu possa trazer um pouco mais de luz e clareza desses trechos para as pessoas e trazer aplicações práticas para a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus, resistir a Satanás, ao mundo, a esse sistema pecaminoso, que tem um príncipe como Satanás, Senhor Deus. Possamos resistir à nossa natureza pecaminosa, possamos dar ouvidos à Tua voz, possamos andar na luz de Jesus, Pai. Possamos andar em comunhão com Ele, sendo servos que andam com o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a mergulharmos nesse conhecimento das Escrituras, a estudarmos a Tua Palavra e desenvolvermos um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor. E a partir desse relacionamento íntimo, possamos construir uma vida abundante em todas as áreas. Nos ajuda. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Cheio no coração. Até amanhã, se Deus permitir. Valeu.